Boa noite a todos que se encontram aqui como igreja reunida. Boa noite aos que estão em casa e aos que vão assistir mais para frente. Abram suas Bíblias então em Apocalipse capítulo 2, do verso 16 ao 17. Deixe aberto então Apocalipse capítulo 2, do verso 16 ao 17. Só para a gente dar continuidade então no estudo, a gente vai lembrar um pouquinho do estudo anterior que nós passamos semana passada. E um lembrete: o pecado enfraquece a igreja. A igreja somos eu e você. Então o pecado nos enfraquece. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o estilo do mundo, ela perde o seu poder, e a sua influência. Então nós deixamos de fazer a diferença. Não somos mais relevantes. Temos que tomar o cuidado. E o grande problema da igreja de Pérgamo, a qual nós vamos estudar, é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, que nós estudamos semana passada, outros membros não aderiram, mas ao mesmo tempo eles se calavam, ficavam totalmente em silêncio, vendo o erro e não fazendo nada, como se estivesse em cima do muro. E é consequência disso que a infidelidade então se instalou dentro da igreja de Pérgamo, com a adesão de um e conformismo de outros. A igreja de Pérgamo então ela se torna infiel. E hoje, reunidos como igreja, não importa se seja aqui, não importa se seja você em casa, não importa se seja você que vai assistir depois, nós vamos aprender o que acontece quando uma igreja se torna infiel. Uns aderem a heresias e outros apenas se conformam. Então Apocalipse capítulo 2, do verso 16 ao 17 vai nos ensinar isso. Diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui presentes, Senhor, reunidos como a tua igreja. É pela tua misericórdia sobre nós, Senhor. Peço agora, Senhor, que o Senhor me ajude a pregar e a trazer aquilo que venha fazer diferença na minha vida e na vida de todos que ouvirão esta palavra, Senhor. É no teu nome que eu peço. Capacita-me e capacita aos ouvintes. Mais uma vez oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? 3 coisas nos chamam a atenção no texto de hoje. É interessante que Jesus, o nosso Jesus, já começa com uma chamada. E essa chamada é para quê? Para o arrependimento. E essa chamada do arrependimento, ela resulta em 2 atitudes. Jesus chama ao arrependimento, mas 2 coisas depois da chamada acontecem: desobediência e obediência. Desobediência e obediência. A desobediência leva à espada, e a obediência leva ao maná escondido, a uma pedra branca com um novo nome. Isso que nós vamos entender melhor. Só para dar um exemplo, é mais ou menos assim, se fosse para trazer o nosso contexto família. Eu chamo o meu filho, ou você chama o seu filho. Digamos, o pastor chama Giovana, Giovana, você vai ter que limpar o seu quarto, mas do jeito que eu te passar, do jeito que eu te instruir. Se você não fizer corretamente do jeito que eu te instruí, porque o seu quarto está muito sujo. Só uma comparação. Ai, vai ter uma repreensão, vai ter uma correção. Mas, se você obedecer e fizer do jeito que o papai está pedindo, você vai ganhar uma recompensa, que você vai gostar muito. Interessante é que Deus não precisa nos dar recompensa, mas Ele é tão bom que Ele nos dá galardões. Aqui nós vamos ver que essa recompensa é muito mais
do que nós possamos entender. Título de hoje, então, o pastor já passou: chamada ao arrependimento. Tá? Vamos começar de trás para frente. Vamos começar compreendendo primeiro o verso 17, que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, esse é o prêmio, é a recompensa da obediência. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Em primeiro lugar, Jesus diz que os vencedores, aqueles que obedecem, eles comerão do maná escondido. Lembrando que no deserto, Deus mandou o maná para o povo de Israel. Quando cessou o maná, um vaso com maná foi guardado na arca e depois no templo. Com a destruição do templo, isso conta uma lenda, que Jeremias escondeu o vaso com maná numa fenda do monte Sinai. E os rabinos na época diziam que, ao vir o Messias, o vaso com maná, ele seria recuperado. Receber o maná, então, significa eu e você desfrutarmos da bênção messiânica, o tempo a qual vivemos hoje, o tempo a qual Cristo veio e morreu na cruz por mim e por você. O maná escondido refere-se então ao banquete permanente que eu e você teremos no céu. Por quê? Jesus é o pão do céu. Lembram? Jesus é o pão do céu. Em segundo lugar, Jesus disse que os vencedores receberão uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca pode ter pelo menos dois significados. Primeiro, era uma espécie de entrada para um banquete. Tá? Era considerado também um bilhete para a entrada a uma festa messiânica. Segundo, era usada nos tribunais. Preste atenção. Era usado nos tribunais para dar o veredicto aos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação, pedras pretas. O cristão, ele é declarado justo, inocente, sem culpa. Nós somos salvos da condenação do pecado. Por quem? Por Cristo. Então a pedrinha branca é símbolo da nossa entrada no céu, na festa das bodas do Cordeiro. É o bilhete de entrada, é o selo, salvação. Em terceiro lugar, Jesus diz que os vencedores receberão um novo nome. John Stott, no seu comentário bíblico, diz que o maná escondido é Cristo, e o novo nome é Cristo. Se hoje eu e você somos salvos da condenação do pecado, foi somente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que eu e você, toda vez que oramos, pedimos pelo nome de quem? De Cristo. Não pedimos por outros, mas em nome de Jesus. Mas preste atenção, há um porém aqui. Para você receber o maná escondido, a pedrinha branca com o novo nome, havia uma condição. E essa condição começa lá no verso 16. A primeira parte diz: portanto, arrependam-se. Arrependam-se. O versículo 16 já começa com uma exortação, uma chamada. Jesus chama os faltosos ao arrependimento. Primeiro nós temos que entender: eu não sou perfeito, você que está em casa não é perfeito, você que está aqui não é perfeito. Você que está de pé, tome cuidado para não cair. Você que está caído, levante, porque é Jesus que está chamando ao arrependimento. Todos nós estaremos sujeitos a falhar, porque nós somos pecadores, temos falhas. Por isso que nós necessitamos urgentemente da graça, do favor imerecido de Deus. Então Jesus chama os faltosos ao arrependimento. Vamos entender um pouquinho o que é arrependimento. Arrependimento significa você mudar de mente e de direção. Arrependimento significa você abandonar o pecado para você agora buscar a santidade.
arrependimento, mais do que sentimento, é atitude. Arrependimento não é sentimento, mas é você ter uma atitude. Não é apenas aquilo que falamos, mas aquilo que fazemos. Arrependimento não é discurso entre os homens, mas é você mudar a sua vida diante de Deus. É transformação. Não é um desempenho teatral que você tem que se esforçar para impressionar fulano, acolá, aqui. Mas é um quebrantamento, é você se quebrar diante de Deus. Não é rasgar as vestes, mas é você rasgar o teu coração. É você reconhecer o quão você precisa de Deus. Isso implica em mudança, implica em transformação. Não se trata de arrepender-se e amanhã se arrepender de novo, mas é você se arrepender e dar frutos de arrependimento. Não adianta, eu errei hoje, estou arrependido. Amanhã você erra de novo, estou arrependido. Semana passada o mesmo. Mas é você se arrepender e dar frutos de arrependimento. É diferente daqueles que permanecem no erro. Aí aqueles que se permanecem no erro, choram, se desmancham em lágrimas. Eu errei. Mas não dão frutos. Só choram. E não tem mudança de vida. E o verdadeiro arrependimento, isso aqui é muito importante. Por que eu citei o verdadeiro? Porque há arrependimento que não é verdadeiro. O verdadeiro arrependimento, ele gera mudança. Na verdade, gera 3 mudanças vitais na nossa área. 3 mudanças vitais que são transformadas em nós. Então, a primeira mudança vital que o arrependimento gera é a razão. A primeira coisa que tem que mudar quando você está arrependido é a razão. Arrependimento significa você mudar de mente. É trazer uma nova luz para a mente. É você fazer brotar um novo entendimento da vida e dos valores que governam a sua existência aqui. Não é você chegar, eu não sei por que eu existo. A palavra de Deus nos ensina para que eu e você estamos aqui. Uma pessoa arrependida, ela compreende, ela entende que o seu pecado, ela ofende primeiramente, diretamente a Deus. O pecado ofende a Deus. Então, quando você peca, isso significa rebelião direta com Deus. Portanto, o verdadeiro arrependido, ele não foge apenas das consequências do pecado, mas ele foge do pecado. Ele foge do pecado. A segunda mudança vital, primeiro é a razão, certo? A segunda mudança vital é as emoções. As nossas emoções também têm que ser transformadas. Arrependimento significa você sentir tristeza segundo o que você fez contra Deus. É tristeza, eu ofendi a Deus, eu desapontei a Deus. É demonstrar um profundo pesar por você ofender a santidade de Deus. Primeiro você tem que conhecer, entender que Deus é santo, entender o que é santidade. É demonstrar então um profundo pesar. É você se afastar do pecado, entendendo que o pecado é uma coisa abominável aos olhos daquele que é puro e santo. Fazer que nem a Giovana, viu? O besourinho lá, ficar assustado. Pecado! Sai correndo. É algo perigoso. Se você vê o pecado e você brinca com o pecado, tome cuidado. Tome cuidado. Preste atenção. A tristeza, segundo Deus, ela produz vida e não morte. A tristeza, segundo Deus, conduz o homem pelas veredas da salvação, ao contrário de te levar para o abismo da condenação eterna. A tristeza do mundo já é o contrário. A tristeza do mundo, ela esmaga, ela atormenta e mata. A tristeza do mundo, sabe o que produz em você? Produz só um sentimento de culpa e remorso, e não alivia essa consciência, porque você não se arrependeu. Você só está triste porque fez algo de errado. Não entende que você insultou ao seu Criador, que você ofendeu a um Deus santo e puro.
Já a tristeza segundo Deus machuca. A tristeza segundo Deus abre feridas, mas ao mesmo tempo que abre feridas, ela também cura, faz uma asepsia, ela limpa, trata e nos cura. Ela convence do pecado, mas também conduz à fonte do perdão, que é Cristo. É isso que o verdadeiro arrependimento faz. Arrependimento não é remorso que leva à morte, mas é choro pelo pecado. E o verdadeiro choro conduz à vida. As pessoas que verdadeiramente se arrependem são aquelas que choram não porque foram flagradas, como eu falei. Tipo, o ladrão foi pego, está triste, está lá esperneando. Por quê? Porque vai ser preso. Mas não é porque ele entende que ele fez algo errado. Isso deveria ser conosco também. Quando nós falharmos, nós temos que entender que nós falhamos com Deus. E como bom é ter um Deus de misericórdia, porque Ele nos dá chances. Mas antes, Ele chama a mim e a você: arrependam-se. A terceira mudança que tem que acontecer: a primeira mudança, razão, mente, emoções. A segunda. A terceira mudança vital que tem que acontecer é a nossa vontade. Arrependimento significa você dar meia volta, mudar de direção e você agora adotar um novo comportamento. Não é arrependimento, como eu falei, e no dia seguinte de novo arrependimento, mas é você dar arrependimento com frutos de arrependimento. É você mostrar e se esforçar. Olha, eu pequei, eu falei, mas eu não quero mais fazer isso. Por isso que eu vou suar, eu vou lutar, eu vou buscar em Deus a não cair de novo. Mesmo que você caia, mas você está buscando na fonte certa. Aqueles que verdadeiramente se arrependem, eles não vivem mais na prática. Podem cair, ok? Mas não vivem na prática. O que é prática? É você tomar café todo dia. Você acorda, toma café. Acorda, toma café. No dia seguinte também. Mas quando você decide não tomar café, não tomo mais. Não foi o que a minha esposa fez? Está tomando café? Não. Parou. Né? Agora, se ela falasse, eu tomo café de vez em quando, então ela está tomando ainda. Mas ela cortou. Literalmente. Então é assim que tem que acontecer com o pecado. Não vivem pessoas que se arrependem verdadeiramente, eles não são mais escravos do pecado. Não estão mais com o pescoço na coleira do diabo. Quando você vive pecando e caindo e pecando, é como se Satanás pegasse você pela coleira e dissesse: vamos passear. Mas quando você se arrepende verdadeiramente, você está livre da coleira do diabo. São mudados, são transformados na razão, na emoção e na vontade. Tome cuidado, mais um alerta para todo mundo aqui, para você que está em casa e para você que vai ouvir. Arrependimento é um tema que não é muito falado nas igrejas, certo? Arrependimento é um tema ausente na maioria dos púlpitos de hoje. Na maioria das igrejas não se fala muito de arrependimento. A nossa geração hoje prefere entreter, distrair, alegrar os pecadores a chamá-los ao arrependimento. Com certeza, né? Vamos fazer algo legal semana que vem, pastor. Algo bem legal para as pessoas virem aqui, para eles darem risada. Nós não vamos falar do arrependimento porque magoa, machuca. É mais ou menos assim. Essa geração de hoje prefere manter as pessoas sorrindo. Mas preste atenção, prefere manter pessoas sorrindo, e as pessoas estão sorrindo, caminhando para a morte, sem saber. Só vão descobrir a hora que cair. E o que deveria acontecer? Nós, como toda igreja, deveríamos levar as pessoas que falham ao choro do arrependimento. O choro do arrependimento leva à vida, não à morte. E o pecado da igreja de Pérgamo, como muitas igrejas hoje, incluindo a nossa também, todos, quando eu falo todos, nós estamos incluindo. Igreja, era a tolerância com o pecado. O
O pecado da igreja de Pérgamo era tolerância ao erro, ao pecado. E o que a igreja precisava fazer? A igreja precisava eliminar, expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral que estava acontecendo. A igreja precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta. Havia membros na igreja de Pérgamo que não tinham uma conduta nem boa nem razoável, totalmente contra a vontade de Deus. Verdade e vida precisam sempre ser pautadas na palavra. Nós temos que buscar direção na palavra. Preste atenção, embora o juízo caísse sobre aqueles que se desviaram, a igreja toda é disciplinada, porque a igreja é um corpo. A igreja toda é disciplinada e ainda mais, a igreja é envergonhada e o nome de Deus é envergonhado também. Então a igreja precisava arrepender-se da sua tolerância com o erro. Agora nós vamos para a segunda parte do versículo 16, que nos ensina que a falta de arrependimento, que eu falei leva a espada, significa juízo. Se você desobedece, Jesus está chamando, arrependa-se, e você continua na coleira de Satanás, então vem o juízo. A segunda parte do verso 16 diz assim: Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem no erro. Não é aqueles que estão errando, mas permanecem no erro, e contra aqueles que se desviam da verdade. Lembrando, Antipas morreu pela espada dos romanos, mas quem tem a verdadeira espada é Cristo. Ele derrotará seus inimigos com essa poderosa arma. Vamos ver o que é a espada na boca de Cristo? Esta é a única arma que Jesus usará na sua segunda vinda. Com ela, Cristo matará o anticristo, destruirá os rebeldes e todos os apóstatas. Cuidado! A mensagem da verdade aqui se tornará a mensagem do julgamento. A mensagem da verdade, a qual vocês estão escutando, se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade a qual eu e você estamos conhecendo. Presta atenção, Jesus diz então que a sua própria palavra é que condenará o ímpio no seu juízo. É a própria palavra. Quem tem sua Bíblia pode abrir em João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versos 47 e 48. Vamos comprovar se o que eu falei é verdade? Que a própria palavra é que condenará o ímpio no dia do seu juízo. João capítulo 12, versos 47 e 48 diz assim: Se alguém ouve as minhas palavras e não as guardo, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se ficasse até aqui tudo bem, né? Infelizmente muitos usam até aqui, mas vamos ver a sequência. A sequência diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Então, há um juiz para quem não me aceita e ainda me rejeita. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Quando eu e você estamos evangelizando, pregando a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, muitos vão crer e vão ser salvos, mas aqueles que não crerem na palavra já estão condenados. É o que diz em Marcos capítulo 16, verso 15 a 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, palavra a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Há muitas igrejas, muitas pessoas que estão escutando a palavra e estão deixando para lá a palavra de Deus, estão sendo desobedientes, e isso está fazendo o quê? A espada de Cristo vai chegar. Tome cuidado. Conclusão: a igreja de Pérgamo então recebe a ordem de
arrepender-se. A igreja de Pérgamo, independente das falhas, das omissões, Jesus chama ao arrependimento. E essa ordem, ela é viva, ela é agora, é real. Vale para mim, vale para você que está em casa também. Essa ordem é presente. Arrependam-se. E arrependimento não é apenas uma mudança passageira, como eu falei. Não é você falar, agora eu vou fazer uma dieta e só essa semana que eu vou fazer. Semana que vem eu volto com tudo. Não é assim. Não é algo passageiro. Não é apenas uma tristeza momentânea, sentida pelo erro, porque você foi descoberto e não tem como fugir. Não é assim. Arrependimento significa você mudar de direção. Nós precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar os nossos sentimentos, precisamos mudar a nossa vida. Jesus agora, Ele está passando, Ele está passeando pela sua igreja, está em casa se você está com uma igreja, vai estar quando você estiver escutando essa mensagem. Jesus está presente. Primeiro, o Espírito habita nos salvos, mas Jesus está passeando no meio da nossa igreja, nessa noite, em casa, aonde você estiver. Mas preste atenção, Ele está sondando líderes, está sondando pastores, está sondando casais, está sondando jovens, adolescentes, crianças, anciões. Jesus está sondando a todos. Lembram? Cristo tudo vê. Lembram o título da semana passada? O olhar de Cristo. Mas o que o Senhor está vendo em nós? Vamos parar para pensar. Se Jesus está vendo, eu e você, o que Ele está vendo em nós, na nossa igreja? O que Ele está vendo em vocês? Quais elogios Cristo tem a mim e a você? Que elogios? Mas que críticas também tem Jesus a mim e a você? Qual exortação Jesus tem a mim e a você? Que mudanças Ele pede para mim e você fazermos? O que Ele quer que nós realmente mudemos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Se você é cristão, Deus está falando com você. Se você busca Deus, você vai receber essa palavra, por mais aparentemente dura que seja. O verdadeiro amor é aquele que realmente nos chama para o arrependimento. Deus nos ama tanto que Ele não quer que eu e você permanecemos nessa situação. Se você falhou, não há problemas. O problema é você continuar falhando. Se você caiu, não tem problema. O problema é você continuar caído. Porque nós temos um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus justo, que está disposto sempre a nos levantar. Mas cada vez que Cristo nos levanta, Ele quer que nós levantemos melhores e mais fortes. Nós podemos cair sim, mas um outro erro, aí Ele vai nos capacitar mais e mais. Hoje é tempo da igreja se arrepender. Não é à toa, porque pessoas que não estão no meio da igreja, eles estão aterrorizados e horrorizados, falando que nunca se ouve o que está acontecendo em 2020. Tantas coisas estão acontecendo, pandemia, seca, coisas que nunca aconteceram antes, outrora. Se você não abrir os olhos, ou se você não escutar o chamado, talvez não haja mais tempo. Mas Cristo está nos chamando ao arrependimento, para que eu e você tenhamos a oportunidade de realmente experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Mas para isso, arrependam-se. 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 Essa é a palavra. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Por isso que nós precisamos buscar, pedir, orar em nome de Cristo. Nós vamos começar isso já pedindo auxílio do pastor Rosimar para estar fazendo essa oração. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde de todo mal.
Vamos orar mais uma vez, amados. Nós temos pedido de oração, ainda continuamos orando pela vida do Neco, também pela vida do tio Livro e da tia Eli, que estão com Covid. A mãe do nosso irmão Jairo também está com Covid, está precisando da misericórdia do Senhor. Vamos continuar orando também pelas nossas igrejas perseguidas no Chile. O Chile está enfrentando uma grande perseguição religiosa. E as nossas igrejas estão sendo julgadas nesse tempo, né? Estão sendo julgadas, condenadas. Muitas pegam fogo, não, eles semeiam fogo, né? Para repreender ou recriminar a palavra de Deus. Como nós ouvimos hoje, tem que voltar ao arrependimento. Vamos orar para que os governantes chilenos possam verdadeiramente se arrepender e voltar para Cristo. Se você puder, na tua casa ou aqui na igreja, baixar a tua cabeça, agora vamos orar. Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia, nós continuamos, Senhor, clamando a Ti. Reconhecemos a Tua soberania como Senhor, como Salvador, como doador da própria vida, para nos resgatar, para nos restaurar. Sabemos, Senhor, que a única atitude que nós precisamos tomar é nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para o nosso Criador. Que nessa noite, Senhor, as pessoas possam ter entendido essa palavra, uma palavra verdadeira, porque ela vem do Senhor. Uma palavra, Senhor, que ela está sem mácula, sem mistura, sem interesse, mas verdadeiramente ela está sendo trazida para que haja um arrependimento. E esse arrependimento possa haver mudança. Todo arrependimento ele tem que haver uma mudança, senão não houve o verdadeiro arrependimento. Nesta noite, Senhor, eu tenho certeza que Tu entrou nas casas através dessa live, e as pessoas que foram tocadas pelo Santo Espírito de Deus e estão nesse momento clamando: o que eu faço? Como eu faço para me arrepender? A Bíblia é bem clara: confessa os seus pecados, fala com Deus, clama a Deus, que Ele pode te atender nesse momento. Com certeza Deus tem ouvido o clamor de cada um de nós. Deus está atento à nossa angústia, às nossas aflições. O pecado ele deixa o ser humano triste, abatido, apático. Mas quando há um renovo, quando há o verdadeiro arrependimento, volta a esperança, renova-se a alegria, volta o entusiasmo, a felicidade, começa a brilhar o Espírito de Deus na vida de cada ser humano. Pai, continua, Senhor, sendo Deus da nossa humanidade, continua sendo Deus dessa nação. Repreende, Senhor, toda a autoridade que não vem de Ti, que possa estar interferindo na vida dos nossos amados. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja agindo de uma forma sobrenatural, resgatando, purificando, santificando todas aquelas vidas que estão dizendo: Pai, eu quero me arrepender, eu quero confessar. Continua, Senhor, agindo na vida das pessoas doentes, acamadas. Continua agindo, Senhor, na vida dos nossos governantes e dos futuros governantes, que possam ser pessoas colocadas por Deus para governar não somente nossa cidade, mas todos os municípios do nosso Brasil. Muito obrigado, Pai, porque cremos que Tu és o nosso Deus e tudo está no controle, está em Tuas mãos. Por isso nós nos prostramos na Tua presença, gratos pela Tua misericórdia, pois eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe tua casa. Lembrando que os nossos cultos, eles são todas as terças-feiras, às 20 horas, nosso culto de estudo bíblico. Também nós temos a nossa live toda quinta-feira, a nossa live de culto no lar. E no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto da família. Todos são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos e dê uma semana repleta de vitória e alegria. Amém, irmãos.